Ranqueando as equipes da Fórmula 1 pós segunda semana de testes do Bahrein. O vídeo saindo um pouquinho atrasado, era pra ele ter saído nesse último domingo, mas teve a live do Que Pode Esse, ela acabou indo até mais tarde, me atrasou em muito mais coisa. A live foi divertida, mas acabou me atrasando bastante. E saiu hoje aqui na segunda-feira, no horário do almoço, acredito que esse vídeo vai ser postado, pra gente discutir então como ficaram o ranking das equipes pós-testes do Bahrein. É importante ressaltar aqui também que esse ranking não significa necessariamente, como eu acredito que vai ser, a ordem de força. Porque as equipes ainda vão ter uma semana, as equipes ainda podem trabalhar muitas coisas, e tem alguns pontos que eu vou falar aqui que as equipes podem trabalhar nessa semana e que vão melhorar com certeza até o GP da Austrália. O objetivo aqui desse ranking é ranquear e ver como que as equipes se saíram nos testes, baseado no que elas mostraram nos testes, como fica o ranking delas. Mas, até a Austrália, muitas coisas ainda podem acontecer. 11º lugar, a gente vai com a Aston Martin. E aqui a gente já começa trazendo um ponto exatamente sobre isso, porque eu não acredito que a Aston Martin vai chegar na Austrália como necessariamente o pior carro. Eu acho que a Cadillac ainda vai ser a equipe mais lenta, até mesmo quando a gente chegue na Austrália. Pode ser que na Austrália ainda pode ser que a Aston Martin esteja atrás, mas pelo menos até o final da temporada eu não acredito que a Aston Martin fique como a equipe mais lenta de 2026. É claro que eles começaram com um grande problema, né, principalmente na questão do motor. O carro não parece, como o carro ter grandes problemas, ele tem até um design bem agressivo, que é bem Adrian Newey, né, evidentemente, mas o grande problema do carro tá no motor Honda, que tá péssimo. Tá horrível o trabalho do motor Honda, principalmente na questão ali de bateria, porque segundo alguns rumores, o Newey teria falado na reunião lá com os chefes de equipe com a FIA que a Honda estaria tendo dificuldades até mesmo de conseguir o nível mínimo de bateria lá de 250 kW. Então isso seria extremamente preocupante, mostra que o carro sim está muito lento. Chegou até a ter uma leve discussão que a Aston Martin teria dificuldade em conseguir chegar na regra dos 107% da classificação, que é o que você tem que fazer um tempo até 107% maior, né, menor no caso, pior, nossa, não sei falar, um tempo até 107% pior que o melhor tempo do Q1 para poder participar da corrida. Mas, obviamente, esse papo foi jogado para fora, a Aston Martin provavelmente vai conseguir passar dos 107%, a grande preocupação é se o carro vai ser tenebroso. E nesses testes eles não conseguiram nem fazer voltas. No último dia eles fizeram pouquíssimas voltas. Pouquíssimas voltas. Então é muito difícil botar uma confiança a longo prazo em relação à Aston Martin. A curto prazo, perdão. Mas a longo prazo eu acredito que com a expertise da Honda, com a expertise que a própria Aston Martin tem, eles vão melhorar e não vão ser a pior equipe. Mas olhando para os testes, evidentemente, eles foram a pior equipe. Em 10º lugar, a gente vai com a Cadillac. Eu acho que a gente poderia colocar novamente, se tivesse um vencedores e perdedores dos testes de pré-temporada. Eu escolhi fazer o ranking ao invés de vencedores e perdedores, mas se tivesse um vencedores e perdedores, a Cadillac estaria como vencedora, mesmo comigo colocando eles aqui na 10ª posição, sabe? O fato é que, de novo, muita gente está colocando uma expectativa irreal na Cadillac. Cara, eu já bati essa tecla 1 bilhão de vezes, mas é a primeira vez deles entrando na Fórmula 1, construindo uma equipe do zero. Isso é extremamente complexo de se fazer, ainda mais na Fórmula 1 moderna, que é muito complexa, mais complexa da história desse esporte, que ficou mais complexa com os motores novos, tanto que eles optaram até por não entrar com motores próprios nessa primeira entrada deles na Fórmula 1, exatamente porque eles sabiam das dificuldades que iam enfrentar. Mas, olhando pela janela de ok, o que eles apresentaram na pista, eles são grandes vencedores desses testes de pré-temporada. Eles conseguiram andar com o carro bastante, mas considerando ser uma equipe nova, só o fato deles terem conseguido dar várias voltas, ter tido poucos problemas. Tiveram problemas, evidentemente, mas terem tido poucos problemas, terem conseguido dar bastante voltas, realizar bastante testes, já é suficiente para eles. Nessa primeira temporada, o objetivo da Cadillac é completar as corridas. Esse é o objetivo da Cadillac, finalizar as corridas. E aos poucos você ir evoluindo para pensar em 2027 em ganhar posições, em disputar mais coisas. E aí, por consequência, você até 2029, que é quando eles pretendem, né, entrar com o próprio motor, começar a disputar algo maior no esporte. O grande ponto é que agora a Cadillac, ela precisa de tempo, ela precisa de tempo de pista, ela precisa de testes, ela precisa de poucos contratempos. E considerando outras equipes que já estão no grid há muito mais tempo, eles conseguiram fazer todos os testes e conseguiram treinar o que eles precisavam treinar. O que não foi o caso de todas as equipes. A gente viu a Williams pulando o teste de Barcelona, a gente viu a Aston Martin tendo todos esses problemas. Então, pensando em ser essa primeira vez da Cadillac na F1,
eles fizeram um grande teste e por isso eu não coloco eles em último lugar, mas em ordem de forças do que foi feito, eles ainda estão lá no fundo. Em nono lugar, eu vou com a Racing Bulls. Aqui, a gente já dá um salto muito grande de performance. A partir daqui, a gente já tá falando do meio do pelotão. Porque, baseado nos testes, o que dá pra enxergar é que a gente tem um Aston Martin Cadillac fundo de pelotão, brigando ali pra trás, e nessa briga do meio do pelotão a gente tem Davi Carb até a 5ª colocação ali, né? Porque eu já falei no vídeo que eu falo do que a gente aprendeu sobre esses testes. Eu acredito que o que deu pra observar é que a gente vai ter as 4 equipes da frente muito na frente do meio e um meio do pelotão bem compactado na frente dessas outras 2 equipes. E em último lugar desse meio de pelotão, na frente de Cadillac e Aston Martin, eu coloco a Racing Bulls, que novamente se mostrou ser um carro bem melhor que o resto e que vai estar consistentemente brigando ali por Q2, Q3, vai estar consistentemente brigando ali pra pontuar, mas teve algumas instabilidades que eles não conseguiram resolver ao longo dos 3 dias de teste. E foi algo que apareceu nos 3 dias de testes para VCARB. O carro ele é meio arisco ainda, ainda mais considerando que você tem um piloto extremamente novato, isso é algo que pode pesar contra a equipe. O vizinho começou a cortar grama, então eu precisei fechar a janela, por isso que diminuiu um pouco a qualidade de imagem. Mas um outro problema da VCARB que vem aparecendo bastante também é a questão de curvas de baixa velocidade, em que o carro está muito instável. Durante os 3 dias dessa segunda semana, o carro apresentou esse problema, algo que a VCARB talvez ainda não tenha conseguido encontrar uma solução, ou eles usaram esses testes para tentar encontrar uma solução e vão produzir uma atualização que vai chegar até o GP da Austrália. Mas até o momento, dos carros do meio de pelotão, foi quem apresentou mais problemas e que não pareceu conseguir resolver eles, por isso eu coloco em último lugar do meio de pelotão, mas em nono no nosso ranking geral. Em 8º lugar, eu vou colocar a Audi de Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto. Nos testes do Bahrein, especialmente nessa segunda semana, teve uma grande evolução por parte da Audi em relação aos últimos testes, conseguiu mostrar muito mais confiabilidade, principalmente em relação ao seu motor. Já tinha mostrado na primeira semana de testes no Bahrein, mas na segunda conseguiu mostrar ainda mais a confiabilidade do motor. Na primeira semana de testes eles tiveram muitos problemas lá em Barcelona, no caso, né? Principalmente nessa questão, o motor estava tendo muitos problemas, o carro em geral estava tendo alguns problemas, abandonaram por outros motivos também, sem ser em relação ao motor, mas agora no Bahrein eles conseguiram mostrar muito mais que esse motor tem um processo evolutivo. Além disso, eles também mostraram já seus primeiros sinais de agressividade no design, seus primeiros sinais de inovação. Essa é uma parte da Audi que você até esperava que pudesse andar mais rápido que a do motor, querendo ou não, eles assumiram, né, as instalações, tudo que a Sauber já sabia, então montar um carro, produzir um carro, eles já sabem. A primeira coisa que eles estão aprendendo agora, que eles estão fazendo pela primeira vez, é produzir o próprio motor, e é onde eles estão encontrando as maiores dificuldades. Mas ainda assim deu pra ver também alguns problemas em geral na pista, especialmente porque pareceu ter um pouco de oversteer, pareceu que eles perdiam um pouco da traseira até o último dia e não conseguiram corrigir. Não era tão instável quanto os carros da Racing Bulls, então por isso eu até coloco eles com uma certa vantagem, não pareceu ser tão instável pelo menos, e eles também trouxeram algumas ideias inovadoras, trouxeram exatamente essas ideias novas, principalmente ali no side pods, que foi onde eles inventaram o modo. Então por conta disso eu coloco eles na 8ª colocação, de novo todo mundo aqui vai estar na briga ali do meio de pelotão, vai brigar por Q2, pode sonhar com Q3, mas eu ainda coloco na 8ª posição. Em 7º lugar eu vou colocar a Williams, que trouxe algumas atualizações em relação à primeira semana de testes no Bahrein, só que ainda assim um problema que vinha sendo falado da Williams apareceu com força nesses testes aqui do Bahrein, que é a questão do peso do carro. Essas atualizações novas que eles trouxeram deixaram o carro um pouco mais alto, só que claramente deixaram ele um pouco mais pesado também. E o próprio James Vowles admitiu isso, que o carro ganhou um pouco de peso, né, engordou um pouquinho, e que eles estão trabalhando para tirar essas peças extras, né? Depois do anúncio do carro, o James Vowles foi lá e tacou na cara de todo mundo o peso oficial do carro, que ele não estava tanto acima do peso quanto o pessoal tava falando que tava. Tinha gente falando um exagero de até 30 quilos acima do peso. Ele chegou lá e falou, gente, a gente tá parecido com o da Mercedes, então calma lá. Só que agora trouxeram algumas atualizações e o carro ficou um pouco mais pesado, e isso joga um pouco contra o Williams, é evidente. Compensando também o fato de que eles não fizeram voltas em Barcelona, foi a terceira equipe que mais deu voltas no geral, no Bahrein, quase que eu falei aqui no Bahrein, sendo que eu definitivamente não estou no Bahrein. Então eles usaram muito esses testes para
tentar recuperar o tempo perdido. E também mostrou que a questão de confiabilidade do carro tá muito boa. O carro não teve problemas, teve pouquíssimos problemas, se teve algum problema grande, no máximo alguns problemas menores. Então tanto o Albon quanto o Sainz conseguiram botar bastante esse carro na pista, só que a questão do peso influenciou um pouquinho. Algumas voltas que eles faziam, que eram treinos ali de volta rápida, de ritmo de corrida, que muitas vezes eles faziam com pneus inferiores, né? Se o pessoal tava fazendo de duro, eles estavam fazendo de médio, assim, eles não necessariamente conseguiam bater o tempo dos tops do meio de pelotão, mesmo com o pneu um pouco abaixo. Então isso pesa um pouco. O carro ele não parece estar ruim, o carro parece estar bom, é um carro confiável, só que ainda tem alguns problemas que precisam ser corrigidos, especialmente a questão do peso, que precisa ser retirado até a Austrália. Então por isso, vendo essas questões do teste, eu coloco a Williams em 7º lugar. Em 6º lugar, eu vou com a Haas, que se mostrou um carro bem confiável. Apesar de ter tido alguns problemas lá nos testes de Barcelona, esses problemas não se repetiram com tanta frequência aqui no Bahrein. Eu falei aqui de novo. Mas a Haas se mostrou ser um carro muito confiável. O motor Ferrari está bem confiável, isso é algo que a gente vem discutindo há um bom tempo. Só que falando de ritmo, de como a Haas se mostrou na pista, não pareceu ter grandes problemas, o carro não pareceu ter nada que chamasse muita atenção negativamente. Claro que tiveram alguns problemas, principalmente da parte da Haas e não necessariamente do motor Ferrari, que trouxeram algumas questões ali de confiabilidade do carro, só que ainda assim muito menos chamativo do que todas as outras equipes que eu falei até aqui. Então a Haas chega em 2026... diferente de como foi o 2025 deles, com uma equipe que pode brigar na ponta do meio de pelotão. Pode brigar ali com mais frequência para estar no Q3, pode ter um carro que, quem sabe, em corridas específicas, não possa colocar talvez o Ocon, talvez o Berman, em posições mais altas, como a gente viu no GP do México no ano passado. Eu até tenho a minha teoria que eu falei para vocês, que no ano passado o carro da Haas não era tão ruim quanto parecia, mas na verdade o Ocon foi mal o ano inteiro, e o Berman foi mal no começo, mas depois que ele começou a ir bem, começou a pegar resultados melhores, sendo que a Haas já tinha deixado de atualizar o carro. Então, me deu a impressão de que, na verdade, o carro da Haas de 2025 já não era ruim, mas como o Ocon foi ruim o ano inteiro e o Berman começou mal porque era um novato, mas daí evoluiu e ficou bom, mostrou pra gente o verdadeiro ritmo desse carro no final da temporada. Então, talvez, na verdade, eles só tenham melhorado um pouco do que eles estavam no ano passado, e agora, com um Berman mais confiante, vamos torcer, ou não, talvez você não goste dele, para um Ocon melhor nesse ano, né, de 2026, cobrado até pelo Yao Komatsu, que foi a público já dizer que não gostou do 2025 do Ocon, e espera que ele performe melhor agora em 2026, mas também falou que a equipe teve em partes culpa disso, porque focaram muito no Berman, esqueceram de ajudar ele, mas isso que desapontou um pouco ele, porque o Ocon é um veterano, ele esperava que o Ocon não precisasse tanto assim da ajuda da Haas, quanto na verdade ele precisou. Então vamos ver como vai ser 2026, a Haas parece ter um carro melhor, vamos ver se os pilotos correspondem a isso. E em 5º lugar na nossa lista fica a Alpine, que parece ser o melhor carro meio de pelotão que a gente vai ter em 2026. O carro foi extremamente confiável, se utilizando muito, claro, dos motores Mercedes, vem se mostrando ali a terceira força da Mercedes para 2026, na frente da Williams, que começa com alguns problemas. Não que a Alpine não tenha tido problemas, apresentou em alguns momentos durante os testes um problema de understeer, ou seja, o carro saindo de frente, só que apesar disso, nos treinos que eles fizeram, principalmente de ritmo de corrida, de ritmo de classificação, eles sempre se mostraram estar mais rápidos do que os outros carros de meio de pelotão. Fizeram tempos competitivos, pareciam estar muito confiantes, os dois pilotos, tanto o Franco quanto o Gasly, pareciam estar muito confiantes nesse carro, forçando bastante nos testes, e a gente viu que não foram todas as equipes que forçavam o carro no limite o tempo todo. Das 4 grandes ali, tinha essa questão dos pilotos estarem sempre forçando, mas dali pra baixo não estava acontecendo com tanta frequência. A maior parte dos testes, principalmente já tem alguns treinos que aconteceram de ritmo de corrida, de classificação, a gente via que em alguns momentos tinha uma segurada, talvez até querendo segurar alguma coisa pra Austrália, não queriam mostrar alguma coisa, mas aí não tem como avaliar porque eu não sei o que aconteceu. Posso falar do que eu sei que aconteceu. E a Alpine pareceu forçar bastante os seus carros nos treinos, o que mostra uma confiança dos pilotos nos carros e dá a entender ali pra mim que a Alpine vai ser a melhor equipe do pelotão, e tanto o Franco quanto o Gasly podem ser presenças ali até frequentes no Q3 nessa temporada. 4º lugar vai ser a Red Bull, que
tá muito à frente, como eu falei, as 4 equipes, o que dá pra gente avaliar desses testes é que as 4 grandes equipes, né, o Big Four, que por muito tempo foi Big Three, mas a McLaren se enfiou aí no meio, virou Big Four, estão muito à frente do resto, né, em tempos de classificação, em tempos de ritmo de corrida, principalmente quando, como eu falei, né, quando eles forçavam bastante, eles já estavam muito na frente da própria Alpine, então dá a indicar que eles vão estar muito na frente do resto do pelotão, mas a Red Bull ainda tá um pouco atrás das outras equipes do pelotão. Claro que eles podem ainda estar escondendo o jogo, isso é algo que o próprio Toto Wolff insinuou bastante, falou bastante da questão de bateria do carro da Red Bull, que ele está sendo muito bom nessa questão, e elogiou bastante, até mesmo o Russell veio elogiar isso, a questão da confiabilidade, como o motor Red Bull, mesmo sendo a primeira vez deles fazendo esse motor, está muito bom, e genuinamente está. O motor da Red Bull está muito bom, o carro está muito confiável, e ao que aparenta a questão de bateria da Red Bull está muito boa e talvez seja uma das melhores, se não a melhor, do grid. O grande problema é que o carro, em alguns momentos dos testes, né, isso aí é baseado numa análise do Gary Anderson, esse comentário que eu tô fazendo, não vem de mim, então dando os créditos. O Gary Anderson falou que em alguns momentos ele parecia ser o carro mais rápido e em alguns momentos, quando você olhava, parecia que o carro não tinha confiabilidade e era extremamente arisco. Então ele ficou muito na dúvida de entender e analisar a possível força do carro, exatamente porque em alguns momentos ele parecia ser o melhor carro fazendo as voltas, e em outros momentos parecia um carro extremamente arisco e que errava bastante. Então ficou esse meio termo, esse 8 ou 80. Por conta disso, eu vou colocar ele em quarto lugar, porque como a gente vai ver nas próximas 3 equipes, elas não tiveram tanto esse problema de, em alguns momentos, mostrar essas dificuldades. Tiveram seus problemas, é evidente, mas as outras 3 equipes foram muito mais consistentes ao longo dos 3 dias dessa segunda semana de testes. E partindo já para a próxima, a gente vai falar da McLaren. E eu já começo aqui com uma fala do próprio André Stella, que disse que Ferrari e Mercedes estão um passo à frente da McLaren, mas que a papaya não está longe. Um dos grandes problemas que está afetando a McLaren, e talvez seja o maior inimigo do motor Mercedes até aqui, é a questão da gestão de bateria. Não que a gestão de bateria do motor Mercedes seja ruim, ele não é péssimo, mas a questão da gestão de bateria está um passo atrás do que talvez Ferrari e Red Bull. Claro que isso pode ser compensado por outros pontos do motor, como a gente sabe, né? O truque que eles descobriram, que vai ser possivelmente banido a partir de agosto dessa temporada mesmo, mas a própria McLaren admitiu que eles não estão conseguindo extrair com a mesma efetividade a questão da bateria como a própria Mercedes. Eles recebem vários dados, recebem várias informações, claro, das análises de motor, mas eles ainda não conseguem fazer com essa efetividade, então o próprio André Stella admitiu que a gente está um passo atrás de Ferrari e Mercedes, mas não estamos a 5 km, não estamos distante deles. A gente ainda está na briga. E eu gosto muito, assim, o que me faz muito acreditar nisso é que no paddock, o que tudo indica, tá sendo esse consenso do que eu falei, das 4 equipes estarem muito na frente do resto. Aí todo mundo fica, não, a Mercedes fica falando que a Red Bull é melhor, a Ferrari fica falando que a Mercedes é melhor, um fica lambendo o outro ali, falando que o outro é melhor que eles, sabe? A McLaren também fez isso. Só que ele deixou a Red Bull de fora. Ele podia muito bem só chegar e falar, não, nós estamos atrás das 4 grandes, daí isso seria o papo de esconder o jogo, sabe? Estamos atrás de todas as outras 3, estamos atrás de Red Bull, de Mercedes, de Ferrari, e estamos um passo atrás deles, fazer o quê? Não, mas ele propositalmente escolheu deixar a Red Bull de fora. Eu não sei porquê, mas isso pra mim passa um tom de veracidade na fala do Stella, de que realmente a McLaren começa com uma terceira força, mas não longe das outras 2 equipes. E isso me influenciou bastante a colocar eles nessa terceira posição aqui nesse primeiro momento. Em segundo lugar, eu vou com a Ferrari. E sim, posso estar caindo no golpe da Ferrari mais uma vez? Posso estar caindo no golpe da Ferrari mais uma vez, é evidente, né? A Ferrari engana e engana com muita facilidade. Mas, assim, falando de testes de pré-temporada, é inegável que a Ferrari chamou atenção nesses testes. Trouxeram muitos designs inovadores, a gente tá falando ali da parte traseira do carro, eu falo isso melhor um pouco no vídeo, que eu falo do que a gente aprendeu nos testes de pré-temporada do Bahrein. Trouxeram aquela asa traseira maluca que vira ao contrário, além de várias outras questões de design que a Ferrari foi bem ousada. Eles já tinham admitido isso, que iam correr com um carro diferente nas primeiras semanas de teste do que a gente ia ver ao longo do resto da semana e até mesmo do que vai ver na Austrália. Possivelmente eles vão trazer mais coisas até mesmo na Austrália. E pós-testes, tanto o Leclerc e principalmente o Hamilton se mostraram extremamente confiantes com esse carro.
O Hamilton mesmo foi muito confiante, falou muito bem, elogiou demais, falou que o carro tá 100% melhor que o da pré-temporada do ano passado, que ele tá confiante, pediu desculpas até pelo que ele falou dele mesmo no ano passado e que agora ele volta com confiança em alta. Isso traz uma certa confiança de que a Ferrari realmente possa estar muito bem agora em 2026, de que eles possam começar muito bem. Um outro ponto de destaque é a questão do motor, principalmente ali da questão do turbo, né, da largada. Eu fiz um shorts explicando já sobre isso, você pode olhar no canal aqui, né, você vai lá no canal, clica na abinha de shorts, é o penúltimo vídeo que eu postei, o último que eu postei é sobre a regra do 107%. E lá eu falo exatamente, explico um pouco melhor sobre a questão da largada da Ferrari e todos os detalhes, como eles ganham essa vantagem em relação ao motor. Mas a Ferrari possivelmente vai ter uma vantagem muito grande em largadas, muito grande mesmo. E isso vai fazer uma grande diferença para a temporada deles. Eles parecem ter um carro muito bom, confiável, trazem um design agressivo, os pilotos estão confiantes, não tem como não colocar a Ferrari em segundo lugar. E em primeiro, evidentemente, será a Mercedes, apesar deles irem com todo esse papinho de que, não, olha o armazenamento de bateria da Red Bull, a gente não consegue fazer aquilo, eles estão muito mais rápidos, olha essas largadas da Ferrari, com certeza eles vão ganhar a temporada. Isso, evidentemente, é joguinho, é papo do Toto Wolff, é papo dos pilotos para tentar despistar um pouco os holofotes, mas tirando a própria Mercedes, tem um consenso no resto do paddock de que a Mercedes tem o carro mais rápido, e muito se beneficia exatamente por conta do truque que eles conseguiram fazer com efetividade. Isso beneficia todas as equipes Mercedes, claro, mas o carro da Mercedes também parece estar muito rápido. Tanto o Russell quanto o Antonelli estão extremamente confiantes com o carro, falam só bem deles, e por mais que eles fiquem falando por ali, né, não, nossa, o nosso carro é bom, mas olha aquela Red Bull, olha aquela Ferrari, a McLaren tá vindo muito bem, a gente sabe que isso é mais papo, porque todas as outras equipes estão chegando e falando, não, a Mercedes tá na frente, a Mercedes tá na frente, a Mercedes tá na frente. O quanto na frente, a gente não tem como saber, essa é a verdade. Até os carros começarem a fazer volta de classificação na Austrália. Até lá, a gente não tem como ter certeza o quanto na frente a Mercedes está do resto, mas um consenso geral do paddock e o motivo para eles estarem em primeiro lugar nessa lista é de que a Mercedes começa 2026 sim como a principal força da Fórmula 1. Mas aí tá o ranking das 11 equipes pós-testes do Bahrein. Eu quero, como sempre, saber a sua opinião, se você concorda, discorda, se você mudaria alguma coisa aqui no ranking, sempre quero saber o que vocês têm a dizer, então não esquece de deixar a sua opinião aí nos comentários. Lembrando aqui também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, que ajuda muito a gente a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui para vocês. No mais, eu quero deixar um abraço para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.